A paz do Senhor, crente, vamos estudar? No vídeo de hoje, nós vamos estudar o primeiro capítulo do livro de Êxodo, que foi um livro escrito por Moisés. Nesse capítulo, ele vem falando sobre o momento em que já morreu o povo de Jacó, José e todos os seus irmãos. Já se passou toda essa geração. Porém, aqui na Bíblia continua dizendo que esse povo continuou se multiplicando. Esse povo continua crescendo e crescendo. Só que com esse crescimento do povo, Faraó, que é o novo, rei, vamos dizer assim, que se levanta naquele tempo, ele ficou preocupado com isso. Ele não gostou do fato do povo hebreu ser maior, do povo de Israel ser maior, mais forte do que eles. E essa frase, é dita por ele mesmo aqui no versículo 10. Versículo 9, começa pelo 9. Ele disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e saia da terra. Ele tinha medo de um povo que era escravo. E aí a gente fica pensando, por que ele tinha medo de um povo que era escravo, estava sob o domínio dele? É porque esse povo era grande, é porque esse povo, essa descendência era como Deus prometeu a Abraão, era gigantesca. E mesmo ali vivendo de escravos, botava ali várias demandas para eles fazerem, eles montaram cidades. Nesse meio todo eles continuavam evoluindo, crescendo, porque a presença do Senhor estava no meio deles. E aonde tem a presença de Deus, tem crescimento. Tem, mesmo no meio do sofrimento, eles eram abençoados. E aí, quanto mais afligia, vai falar aqui, ó, o 12, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Aqui eu já tiro uma lição, que quanto mais se espreme o crente, mais ele cresce na presença do Senhor, mais ele evolui. Já tiro um aprendizado aqui, não é romantizando o sofrimento, mas é dizendo que, eu digo por mim mesma, se tá tudo bem, a gente ora assim, aquela oração meia boca, aquela oraçãozinha boba, pequena, mas se a gente tá sofrendo, a oração é no mínimo 20 minutos. Se a gente tá com alguma preocupação, a gente vai embora na oração, tanta petição, tanto jejum. Então ali, quando esse povo tá sofrendo, mas continua evoluindo, isso causa em Faraó um certo desespero. E ele coloca uma ordem para que as parteiras hebreias que serviam aos hebreus fossem lá e matassem os meninos. Antes de qualquer coisa, já matassem os meninos. Só que essas parteiras, elas eram hebreias, como eu falei. Então, os hebreus, eles confiavam em Deus, eles acreditavam em Deus. Então, em temor, por temor a Deus, essas parteiras não fizeram isso. E quando foram chamadas por Faraó para saber o porquê que elas não estavam matando, elas disseram que as mulheres hebreias eram muito vigorosas e que quando elas chegavam, elas já tinham dado à luz. Só que uma coisa que acontece, o povo continuou se multiplicando de acordo com essa desculpa das hebreias, das parteiras hebreias. E fala ali que por elas terem temido ao Senhor, o Senhor foi por elas. E aí, o versículo 20 vai falar assim, ó: E Deus fez bem as parteiras, o povo aumentou e se tornou forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Isso me ensina que quando você agrada ao Senhor, você já é recompensado normalmente, porque o Senhor, o dom dele é abençoar. Mas quando você agrada ao Senhor, quando você faz o bem, você recebe esse bem de volta notável. Então, assim, aquelas mulheres não tinham família, aquelas mulheres, não tinham, eu suponho eu, filhos, e Deus lhes constituiu família, pelo ato que elas tiveram de proteger as crianças. Só que é aquilo, o inimigo, ele não desiste, ele não vai desistir comigo e com você. E assim foi com o povo de Israel.
Então, vendo o faraó que as crianças continuavam nascendo, ele decretou que, quando nascessem as crianças, se nascesse menino, seria jogado no rio Nilo, e se nascesse menina, poderia viver. Agora vamos aos aprendizados, né? Porque esse capítulo termina exatamente assim, né? Com esse decreto. Eu não quero passar por dois para não ficar grande, mas vamos colocar aqui aprendizados que esse capítulo 1 nos dá. Né? Já falei sobre o crescimento no meio da prova, já falei sobre você estar, né, obedecendo a Deus e ser recompensado por isso. E uma das coisas que também me fez refletir muito é porque aqui nesse primeiro capítulo já fala o quanto Israel era mantida em situação precária de vida, né? Eles eram diariamente oprimidos, eles viviam mal, eles eram escravos. Só que aí eu vou lá dar um salto na história e eu vou lá quando Moisés tenta, né, resgatar eles. E Moisés vai falar com o faraó e o faraó vai piorar, né, a situação. Porque antes eles tinham material para trabalhar. E quando o Moisés fala com o faraó, ele tira o material e ele faz com que eles continuem trabalhando. Então o povo reclama com Moisés, porque começa a murmurar, reclamar porque que Moisés fez aquilo e a situação ficou feia, né? Aí eu trouxe para nossa vida, que eu até anotei aqui para não esquecer, né? Porque é como nós vivemos hoje no dia a dia. Quando a gente vivia lá no lamaçal do pecado e Deus resolve nos tirar. Esse povo aqui em nenhum momento culpou Faraó, reclamou de Faraó. O povo reclamou de Moisés que tentou tirar eles daquela situação. Então, e a gente começa a murmurar. Ah, porque quando eu era do mundo não acontecia isso, porque quando eu era do mundo não tinha isso. E é uma mentira. A gente reclama quando o Senhor resolve nos tirar com mão forte do lamaçal do pecado. Mas existe um processo, não pode ser de qualquer jeito. Você precisa pagar o preço pela veste limpa. Você precisa pagar o preço pela mudança de vida, pela mudança de caráter, pela transformação que o poder divino faz na nossa vida. E o povo de Israel começa a achar que o Egito era bom lá no meio do caminho lá. Mas isso é um assunto mais pra frente, para os próximos vídeos. Mas eu queria deixar registrado aqui esse momento que Faraó é que oprimia, Faraó é que era ruim, o Egito é que era ruim, mas o povo reclamou, foi quando Moisés tentou salvar eles. Então que você venha pegar para sua vida que a batalha pode estar parecendo mais difícil agora, mas lá no mundo você também tinha batalhas, só que você não tinha a mão do Senhor sobre a tua vida como tem hoje. Então, pague o preço pela veste limpa, pela veste nova, pague o preço. Não queira voltar, não queira comer, né? Como diz, daquele mesmo, como é que eu posso dizer? Daquela mesma comida que te fazia mal lá atrás. Não volte, não vá remexer no lixo. Então, também aprendi com esse capítulo, além de que o Senhor, ele nos ajuda no meio da tribulação, ele faz com que seja visto tudo o que nós estamos fazendo, nós estamos recebendo. Então, o capítulo 1, ele deixa bem claro que o Senhor, o propósito dele na nossa vida, ele vai se cumprir mesmo que tenham pessoas contra nós, mesmo que tenham situações contra nós, mesmo que tenha um exército contra nós. Se você está com o Senhor, vai ser abençoado. Se você está com o Senhor e não estamos isentos de luta, mas estamos garantidos na vitória. E que assim você complete, né, esse seu estudo de hoje aí com a certeza de que não importa a luta, não importa o que está acontecendo na tua vida, o Deus de Israel que tirou esse povo lá do Egito, que foi com essas parteiras que fizeram bem, ele é contigo. Até o próximo vídeo. Tchau!